Mas isso não nos impede, tá? Nós faremos uma leitura rápida, aqui uma leitura rápida não, uma análise rápida, referente aos capítulos 16, 17, 18 e 19 do Hobbit, que são os 4 últimos capítulos. Tem muita coisa nesses 4 últimos capítulos, tem bastante informação, mas parte delas nós vimos aula passada, e agora nós vamos prosseguir, fazer uma análise, assim, apenas dos principais tópicos. Temos apenas ali uns 12 slides, 12, meu Deus, apenas não, né? 12 slides é coisa pra caramba. Bom, o Bilbo, nessa hora, estamos no momento que o Bilbo ele é expulso de Erebor. Expulso por qual motivo? Porque ele tinha a Pedra Arken com ele, entregou a Pedra Arken para o rei élfico. Thorin, o príncipe dos anões, fica furioso e expulsa ele de lá. Simbolicamente, nós temos que lembrar que o Bilbo é aquela pessoa que está tendo caminhada recente na igreja. E dentre as várias peripécias e aventuras que nós sofremos nesse período, uma delas é ser expulso de grupos, é ser odiado por pessoas de determinados grupos. Só para eu ter uma ideia de todo mundo aqui, quem leu o livro inteiro? Ou, sabe, eu sei que o Felipe leu, a Chiana leu, maravilha. A Malu, eu sei que estava no final, mas não sei mais nada. A Gabriele leu também, maravilha. E a Beatriz, já leu, Beatriz? Ou teve contato, alguma coisa assim? Eu recomendo, é um livro muito bom, tá? Muito, muito bom mesmo. Mas vamos voltar para cá. Esse período, é o período que nós nos sentimos traídos. Todos nós já sofremos algum tipo de traição na vida. Já fomos expulsos por algum grupo, e se nós não fomos, se prepare, porque uma hora nós seremos. Sendo católicos, uma hora ou outra, nós seremos expulsos de algum grupo, por sermos católicos demais. Porém, isso tudo nós devemos nos comportar como Jeremias. Nesse momento, o Bilbo se parece muito com o profeta Jeremias. Por quê? O profeta Jeremias, ele era odiado por todos. Israel inteira odiava Jeremias. Porém, ele era amado por Deus. E estava fazendo a coisa certa. Sabia disso e continuou até o final. O Jeremias, a vida dele não foi fácil não, tá, gente? Quando Israel foi invadida pela Babilônia, Jeremias ele já tinha sido preso um tempo antes. Ele tinha sido preso e ficado, não lembro agora quantos dias, ele tinha ficado dentro de um poço, um fosso, né? Tipo o Daniel na Cova dos Leões, só que sem os leões. Por vários dias, apenas a pão e a água, tinha ficado preso lá já esse tempo todo. Aí, quando a Babilônia invadiu o reino, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele foi feito escravo e levado para o Egito. E uma tradição antiga diz que lá ele morreu apedrejado. Então, a vida de Jeremias não foi fácil, não. A vida inteira levando patada de todos os lados, mas ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Ele continuou. Ele perseverou, mesmo com todas essas adversidades. E o Bilbo, ele tem esse mesmo comportamento. A jornada inteira foi difícil para ele, e agora, nesse momento crucial, ele é expulso pelos seus próprios amigos. Mas ele sabe que ele está fazendo a coisa certa, ele se resigna e não, digamos, dá tanta importância a isso. Bom, fazer uma longa história, uma história curta, vocês se lembram, pelo menos eu sei que a Malu deve lembrar, porque ela já leu esse capítulo, e o Gabriel, a Giana e o Felipe também. No Hobbit, nós lemos que o Gandalf matou o Rei Goblin nas Montanhas Nevoentas. Estão lembrados disso? Sim, não. Com certeza. Beleza.
Os orcs, eles ficaram furiosos com isso. E eles foram e reuniram um grande exército em Gundabad. Gundabad ficava no norte das Montanhas Nevoentas. Não vai ser difícil de mostrar pelo mapa aqui, depois vocês conferem. Acho que eu vou abrir o mapa e enquanto eu vou falando, dependendo, eu vou mostrando para vocês. Não apenas não cheguei. Enquanto eles reúnem todo esse exército lá e fazem um acordo de. Cadê? Eu tô achando. Eles fazem um acordo para atacarem Erebor. Ó, então, deixa eu compartilhar aqui, ó. Ó, as montanhas nevoantes estão aqui, ó. Gundabad. Uai, Isaac, que mapa é esse que eu nunca vi? Esse mapa, cara, é um mapa que aquele site tolkieniano, sabe? É Uai, um, não, nunca é ouvi um, falar. é um mapa interativo, cara. Então, por exemplo, Que isso, uai. ó, por Que exemplo, massa, não sabia que existia isso, não. tem todos os lugares da Terra-média aqui. Então, por exemplo, se eu apertar, aqui é a visão total. Se eu vier apertar aqui nesse pontinho, ele me dá o que era, um pouquinho da história, entendeu? Que isso, hein? Qual que Nossa, é o uai, não nome sabia do que existia isso, não. site? Eu vou mandar aqui no chat, e aí eu vou. Nossa, uai. Ô, Sabia que Felipe, tinha, não, que tinha isso aí, não. faz um favor para mim, cara. Nossa. Oi. Copia, eu tô sem o WhatsApp no meu computador. Copia e manda depois no grupo para mim, fazendo favor. Ah, pode deixar, pode deixar. Mas voltando aqui, ó. Vamos dar um zoom maior aqui. Ai, caramba. Eu não uso muito esse mapa, então a gente não acostuma tanto. Ó, aqui é Treva Mata. Aqui são as Montanhas Nevoentas. Se nós subirmos aqui, nós vamos chegar em Gundabad. Gundabad é algum lugar aqui, tá bom, pessoal? Sem os nomes aqui fica difícil. Gundabad está entre as Ernifrim, as colinas de. Tá mais um pouquinho pra trás, não tá? Tá por aqui, ó. Tá nessa curva aqui. Não sei por que não tá aqui. Eles se reuniram aqui. E eles combinaram de atacar Erebor. Erebor está aqui. Tá? Então, ó. Eles teriam que fazer todo esse percurso aqui, ó. E os anões estavam aqui dentro. Beleza, vamos lá. Isaac, talvez quando você aumentar o mapa, alguns pontos apareçam e outros desapareçam, entendeu? Não, Ou eles não quando você... aparecem mesmo. É que eu uso muito pouco mapa. Eu prefiro usar o mapa do livro. Então, quando a gente vai usar, a gente acaba sofrendo um pouquinho. Mas tudo bem. Esqueceram. É. Bom, eles combinam de atacar Erebor. E quando nós lemos O Senhor dos Anéis, isso fica até um pouco mais claro que um dos motivos também deles combinarem esse ataque é que Sauron, que na história é o necromante, Sauron, ele já quer aniquilar boa parte das forças. Ele fez uma aliança com Smaug para depois, quando ele se revelasse lá no Senhor dos Anéis, e tivesse acesso ao Anel, Smaug o auxiliasse. Vejam que se Sauron dominasse Erebor, ele já teria um domínio maior sobre as terras do norte, norte de Treva-Mata, já faria ali um salto, um link, um gancho com Gundabad, com as Montanhas Nevoentas, então o negócio ia ficar mais tenso. Então foi muito providencial que o Bilbo vencesse essa situação com os anões, matasse o dragão e tal. Bom, o que acontece? A guerra chega. Quando o Bilbo é expulso ali, no dia seguinte, mais ou menos, é revelado, Gandalf revela que o que ele tinha descoberto há pouco tempo, que é justamente essa batalha, que nós chamamos, que Tolkien deu o nome, nós chamamos de Batalha dos Cinco Exércitos. Já digo por que o nome. E beleza, eles têm ali algumas horas no máximo. Os orcs estão chegando e tal. Eles têm algumas horas no máximo para só organizar mais ou menos
a defesa deles. E eles estão em uma desvantagem muito grande, uma desvantagem crítica. A vantagem deles é apenas a montanha, só isso. O Thorin está com a doença do dragão, então ele se recusa a ajudar na batalha. Quem não lembra que é a doença do dragão? A doença do dragão é quando eu tenho dentro de mim um sentimento insaciável de poder, 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 grana, 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 money, money, money. A doença do dragão, porque é justo o que o dragão tem, né? É tipo, a gente tem um dragão em si, né? Isso, exatamente. Então ele se recusa a ajudar. Beleza. O que nós podemos tirar? Quais conclusões nós podemos tirar disso? Que quando nós temos um papel crucial em um grupo, Bilbo tinha um papel importante naquele grupo. Quando nós somos expulsos desse grupo, nós saímos desse grupo, ou quando outra pessoa que tem um papel importante nesse grupo sai, é problema atrás de problema. Certo? Então, exemplo. Há quantos anos o pároco de vocês está com vocês? Eu não sei. Porque tem essa troca e tal. Mas quando troca de pároco, é uma bagunça. Porque tinha uma ordem estruturada, vem outra pessoa e tal. Então, é muito difícil. Você perder uma pessoa com um papel de ordem ou liderança em um grupo é muito ruim. Traz problemas e só deixa claro ao grupo quanto ele precisava daquela pessoa. O que nós tiramos disso? Se nós somos essa pessoa no grupo, nós tentamos evitar sair. Mas estão me batendo, estão me esculachando. Beleza, eu evito sair. Se eu sou expulso, é uma coisa. Se eu saio por espontânea vontade, é outra. Eu fui expulso, o problema chegou, eu me ofereço de novo. Você vai precisar de um pouquinho de discernimento aí. Porque depende muito da situação particular, o que está acontecendo ali e tal. E principalmente, quando outra pessoa possui esse aspas, cargo no grupo, por favor, nós não devemos tentar tirá-la para assumir esse cargo. Porque vai ficar ruim para o nosso lado, vai ficar feio para o nosso lado e vai causar um problemão gigante. Nós sabemos da importância dessas pessoas. E quando somos nós evitamos falar. Porque nós temos que ser humildes. Nós vimos já nas aulas anteriores que o Bilbo só conseguiu tudo que ele conseguiu por conta que ele tinha uma humildade crescente. Ele não era humilde no início, mas ele soube exercitar a humildade muito bem. Humildade é a base das virtudes. Então, se nós não formos humildes, nós não conseguimos avançar. E dependendo da forma como nós somos expulsos, nós pegamos um pouco de birra, né? Pegamos um pouquinho de ar das pessoas. E o Bilbo, de início, ele não quer participar da batalha, não. Ele tá meio relutante, mas ele muda de ideia depois, quando ele vê a batalha acontecendo, chegando, né? Os orcs chegando, ele muda de ideia. Mas seria justo nós ajudarmos a resolver os problemas das pessoas que nos expulsaram, cujos problemas só estão acontecendo porque nós fomos expulsos? Justo não é. Mas entre justiça e misericórdia, o próprio Senhor Jesus Cristo já falou. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Não foi Jesus Cristo em si, foi Deus no Antigo Testamento, mas Deus e Jesus Cristo são o mesmo Deus, então nós podemos considerar também. Quero misericórdia e não sacrifício. Então é aquela ocasião que geralmente quem é irmão mais velho sofre muito. Não no sentido de não gostar da situação, mas sofrer no sentido da situação acontecer com ele. De ele estar lá ajudando o irmão mais novo em tudo que o mais novo precisa. Corrigindo, sim, mas ajudando. Até que o mais novo perde a calma, expulsa ele. Sai daqui, eu quero fazer sozinho.
Talvez o Felipe já tenha vivenciado, a Giana já tenha vivenciado, não sei se a Gabriela tem irmão mais novo. Eita, Isaac. E Mas como, hein? aí, passa pouco tempo, ele volta a pedir a tua ajuda. A nossa vontade é de falar assim, não, eu não vou ajudar em mais nada agora mesmo. Você me expulsou, você fez tudo isso comigo depois de tudo que eu fiz por você, então você que se dane agora. Não é o certo. A vontade é essa, mas não é o certo. Se fosse assim, Jesus Cristo não teria morrido numa cruz por nós. Porque, como diz São Paulo, quando éramos inimigos, Deus nos amou. E além disso, nós recebemos um chamado. Gandalf incentiva muito Bilbo na batalha. É aquele clássico momento que depois que você nega a ajuda pro teu irmão, você tem um peso na consciência. É uma vozinha que fica assim, mas ele ainda tem irmão, cara. Ele tem irmão mais novo. Ele tá precisando da tua ajuda. Olha a carinha de cachorrinho, coitado dele. O rabinho entre as pernas. Coitadinho dele. Você aí tão frio, sério. Por favor, por favor, vamos ajudá-lo. Ele vai melhorar. Ainda fala assim, ele vai melhorar. Nós temos certeza absoluta disso. E aí nós vamos. Piorando ou melhorando as coisas, nós vamos. O Bilbo, graças a Deus, ajudou a melhorar. É um problema, como eu falei, que os outros causaram, mas que no nosso mundo nós podemos considerar que é um problema de todos. É um problema que apenas os anões causaram, que foi a guerra. Mas todos ali têm o dever de lutar contra o mal. É esse ponto que eu queria chegar. Todos nós, o problema é meu, o problema é teu, não importa. Lutar contra o pecado, contra o mal que habita no coração do homem é dever de todo mundo. É o meu dever, dever da Malu, da Beatriz, da Gabriele, da Jana e do Felipe. E ali na batalha, como eu falei, estava tudo muito desproporcional. Os orcs tinham muito mais que os anões, os elfos e os homens. Tava difícil. Em todos os lados você via os orcs criando uma matança. O que nós podemos considerar nisso tudo? Que tudo está perdido. Veja, é matemática. Se eu tenho um exército 3 vezes maior que o do meu inimigo, as chances que eu tenho de vencer são de 3-1. As chances aumentam. Mas, como eu falei, é um problema de todos. E qual é esse problema? Uma crise de santos. São José Maria Escrivá, na década de 30 ou 40, não lembro, ele já falou: a crise que nós vivemos não é econômica, não é política, não é militar, não é educacional, não é nada. A crise que nós vivemos é uma crise de santos. Porque se nós não temos santos, nós temos o quê? Pessoas que ou tentam ser santas ou não tentam. E se elas não tentam, existem problemas. Elas causam problemas. Então, o mundo que nós vemos é uma crise de santos. Por exemplo, atualmente, vivos. Citem para mim aí 5 pessoas conhecidas, popularmente conhecidas, que a maioria das pessoas católicas já consideram santos em vida. 5 pessoas. Vamos lá. Podemos considerar, ó, podemos considerar Frei Gilson, 1, Padre Paulo, 2. Nós temos as irmãs do Instituto Rezer, mas nós não conhecemos a vida particular de cada uma, então vamos considerar apenas uma delas, que é a que está mais à frente. Os santos sempre negam que são santos, né, Felipe? Eles sempre negam que são santos. Isso que é engraçado. E não dá para saber se a pessoa é santa perguntando para ela.
Nós chegamos aí em 3 pessoas. Padre Overland dá para considerar também. Quem mais? Não tem, ué. Agora eu pergunto para vocês. No século XIII, vamos contar os santos que tinham no século XIII. Tinha São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Santa Clara, tinha São Boaventura, tinha Santa Hildegarda, tinha acabado de morrer. Eu não lembro agora se o Papa da época era santo ou não. Mas são muitos santos. E hoje nós temos poucos. Aparentemente, está tudo perdido. Por que que aparentemente está tudo perdido? Porque não dá para ver salvação. Nós estamos no nosso último refúgio. A Igreja Católica é o último refúgio que nos resta. Exemplo. Século passado, poderíamos contar que um refúgio que o mundo tinha era, eram os exércitos, o poder militar. Não dá para considerar mais o exército hoje como um refúgio, porque os exércitos obedecem seus políticos. E os políticos de hoje são piores que os políticos do século passado. Tolkien, tem uma frase de Tolkien, o autor do Hobbit, que ele fala assim: a Igreja Católica é o nosso refúgio principal, o nosso último refúgio, alguma coisa assim. E mesmo dentro dela, temos que tomar cuidado para não cairmos em armadilhas. A frase é mais ou menos assim, não lembro agora a frase exata. Mas é exatamente isso, é o nosso último refúgio. E dentro desse refúgio ainda tem que tomar cuidado. A barca de São Pedro aparenta estar afundando. Nós temos uma grande perseguição. E os santos vão tombando, os santos vão acabando. Não é à toa que, atualmente, quanto mais santa a pessoa é, mais perseguida ela é. E nós não conseguimos encontrar os nossos. Sejam essas pessoas que nos causaram problemas, sejam nossos amigos, fica muito difícil nesse meio tempo. Exemplo, eu sou amigo de todos que estão aqui. Já os vi presencialmente? A Malu sim, porque é da minha cidade, mas o restante? Não. Estão todos longe. É uma crise tão grande que grandes amigos não se encontram mais. E nós não queremos partir sem encontrá-los. Nós não queremos partir sem perdoar. Bilbo não queria morrer sem perdoar Thorin e os anões e que eles notassem isso. E aparentemente, como eu falei, tudo parece perdido, vai tudo por água abaixo, mas isso é uma estratégia de Tolkien, essa sensação de colocar tudo por água abaixo. É uma estratégia que Tolkien coloca na história, que nós observamos como num teatro. Tudo isso faz parte de um teatro. E o roteirista desse teatro foi tão esplendidamente perfeito que os próprios atores, que somos nós ficamos com um suspense na memória e na mente o tempo todo. Nós, que somos atores, nós sabemos o que vai acontecer. Olha que maravilha! Se nós fôssemos gravar um filme, eu fosse o diretor e vocês os atores, mas eu não falasse para vocês o roteiro, daria para gravarmos o filme? Não. Agora, Deus é tão perfeito que ele não nos passa o roteiro, ou seja, Deus não nos diz o que vai acontecer, mas tudo sai de acordo com o que ele quer. Tolkien chama isso de eucatástrofe. Eu, vem do grego, significa núcleo. Então, eucatástrofe é o núcleo da catástrofe, é o olho do furacão. Isso aconteceu na história muitas vezes. Quando você pensa assim, poxa, daqui não pode piorar. Você descobre que piora, tem como piorar assim. E depois que isso piora, há uma reviravolta incrível. Exemplo,
Revolução Protestante. Nós tínhamos ali milhões de católicos que se converteram, entre aspas, né? Que apostataram, que se tornaram protestantes. Um terço da Europa se tornou protestante no século XVI. E aí nós vamos depois, poucos anos depois, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, 9 milhões de índios e habitantes do México se convertem à Igreja Católica de uma vez só. É mais que o dobro de protestantes que eram católicos. De católicos se tornaram protestantes. Ou seja, quando nós, quando os homens daquela época olhavam e falavam assim, meu Deus do céu, um terço foi embora, não tem como piorar. Aí eles descobriram que dá, porque aí agora surgem protestantes que são mais radicais e passam a matar os outros. São os calvinistas. Passam a matar os índios aqui no Brasil, matar os católicos aqui no Brasil. Meu Deus, não tem como ficar pior. Nesse momento que vira a chave e tudo, há uma virada de guidão. A virada é muito brusca. Quando nós estamos no carro e nosso pai ele dá uma virada muito brusca, nós balançamos inteiro. O carro balança inteiro. Se nós estivermos com a cabeça próxima do vidro, nós batemos. Coitado de quem estiver dormindo. É uma guinada brusca. Porém, depois tudo fica estável. Porém, nos cabe apenas esperar. Nós não sabemos quando essa virada vai acontecer, quando essa guinada vai acontecer. Sendo assim, a única coisa que nos cabe é esperar. Esperar em Deus. Mas eu não tenho paciência, eu quero ver isso logo, meu amigo. Muitos vão morrer e não vão ver. Viver, morrer, mas esperar. Porque no ponto certinho, Deus brinca de ser britânico nessa hora. Sem atrasos e nem adiantamentos. É no horário exato. O auxílio chega. Todos esses auxílios, as águias na história, e Beorn, são amigos de Gandalf. Gandalf, como nós vimos, simboliza muito a sabedoria antiga. Essa sabedoria que foi passada de Deus para Adão, de Adão para a sua descendência, dessa descendência para o Egito, do Egito foi passada para a Grécia, da Grécia foi passada para Roma. É meio que tipo um anjo da guarda que sabe tudo que Deus quer fazer com você. Só que ele tem a sabedoria que quer te mostrar o caminho, né? Mais ou menos isso. Por quê? A filosofia grega começa quando Tales de Mileto vai estudar em Alexandria, no Egito. Ele estuda a matemática egípcia e quando ele volta para a Grécia, ele tenta colocar essa matemática em prática, só que observando os fenômenos por detrás. Então aí começa a filosofia grega. E a matemática egípcia, ela surge depois que Abraão vai para o Egito. Abraão guardava de geração em geração os ensinamentos que Deus passou para Adão. Abraão descendia de Adão. Então, sim, o conhecimento filosófico grego, Adão já sabia. Olha que coisa mais linda. Isso tudo é muito belo. Porém, batalha dói. Se batalha fosse bom, todo mundo gostaria. E o Bilbo, coitado, né? O Bilbo leva uma pedrada, né? Não é uma paulada, ou como eu coloquei aqui, mas é uma pedrada. O Bilbo leva um... Do nada surge uma pedra ali e acerta a cabeça do Bilbo. O que nós podemos entender aí? Nesse mar de sofrimentos, nessa batalha toda contra o pecado, contra nós próprios, contra o diabo, o mundo e a carne, nós vamos levar paulada de todo lado, sim. Sabe aquele momento da nossa vida que nós falamos assim, meu Deus do céu, não tem como ficar pior. É paulada da família, é paulada dos amigos, é paulada na escola, é paulada na igreja. Até na homilia a gente leva paulada. Tudo isso muitas vezes serve apenas para nos lembrar de uma frase de São José Maria. Senhor, fazei-me santo ainda que a pauladas. Ou seja,
Seremos santos? Se Deus quiser, mas vai ser difícil. Vai ser levando paulada. E depois de tanta paulada, nós dormimos. Bilbo desmaia ali no meio da batalha. Esse é um período chamado de noite escura. E durante essa noite escura, tudo parece muito confuso. Essas pauladas, elas aparentemente são sem sentido. Deus aparentemente não está nem ligando para a gente. E quando nós acordamos, tudo passou. Quando essa noite escura passa, as pauladas cessam por um tempo. Tudo foi um pesadelo. Um pesadelo horrível, né? Temos que concordar, foi um pesadelo horrível. Porém, muitos não acordam desse pesadelo. Muitos acabam ficando nesse pesadelo até o final. É, por um tempo, né? É como eu falei, nós ficamos sem pauladas por um tempo. Se a vida fosse fácil, não seria vida, tá bem? Sabe quem que não leva paulada? Os mortos. Apenas os mortos não têm dificuldades. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos problemas. Só que muitas pessoas vão ficar nessa noite escura até o final. Exemplo, Padre Pio. Padre Pio levou paulada a vida inteira. Nós estamos falando ali desde os 8 anos de Padre Pio, 9 anos, até os seus 82. São 70 anos levando paulada. Problemas atrás de problemas. Por quê? Porque os maiores morrem primeiro. Nós vimos isso muito bem na Idade Média. E depois ele levou a maior palavra, né? Que ele disse que não ia entrar no céu. E será todos os fiéis dele entrar primeiro e depois ele entrar por último. Então ele tá lá esperando. Exatamente. No céu, mas na portinha, esperando. E por que que os maiores sempre tombam primeiro? Como eu estava falando, exemplo, Idade Média. Quando surge a peste negra, os padres que eram santos, eles não tinham medo da doença. Eles confessavam normalmente, aplicavam unção dos enfermos normalmente, batizavam normalmente. A vida continua igual, porque eles não têm medo da morte. Eles estão fazendo a coisa certa e sabem disso. Todos esses padres morreram. É uma minoria pequenininha que sobrevive. E em todas essas guinadas, geralmente é assim que acontece, tá? Por exemplo, no dilúvio. O dilúvio foi uma guinada. Quando parecia que não podia ficar pior, Deus vai dar uma guinada. Só que, assim, o mundo inteiro praticamente morreu, né? Foi uma minoria pequena que sobreviveu. Nas guerras, mesma coisa. Sempre é uma minoria que sobrevive. Sempre foi desse jeito. E por que que quando chega na nossa vez, nós achamos que não vai ser assim de novo? Por que seria diferente? Porque nós temos medo da morte. Simples. Nós temos medo da morte justamente porque nós sabemos que não estamos prontos para ela. Então, o que eu tenho que fazer é ser santo, é. Ser santo a cada dia. Porque sendo santo a cada dia, eu estarei pronto para a morte. Se eu estou pronto para a morte, eu já não tenho medo da morte. Não tendo medo da morte, nos problemas ou na tranquilidade, eu faço o que é certo da mesma forma, da mesma maneira. Nós não devemos nos incinerar e pular de um penhasco, como Denethor fez 80 anos depois. Um aparente suicídio, pular do barco, deixar o problema de lado. Nós devemos batalhar. E aqui esse ponto é importante. No Senhor dos Anéis nós vimos isso muito claramente. Que nós tínhamos um povo guerreiro,
Rohirrim, povo de Rohan. Aqui no mapa é essa região aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um zoom legal aqui agora. Rohan era toda essa região aqui, ó. Essa região aqui. Esse pedaço aqui e tal. Um povo muito guerreiro, que não tem medo de morrer. Vencendo ou perdendo, eles estarão na batalha. Nós vemos outro povo em que a maioria, não todos, mas a maioria, estou falando agora do povo de Gondor. Gondor era senhor mais ou menos dessas. Ai, caramba, peraí. Dessas terras aqui, ó. Daqui de baixo, aí sobe aqui, pega esse pedaço aqui, vem pra cá e tal. O povo de Gondor, a maioria se deixava levar muito fácil. O povo que não tinha essa garra que Rohan tinha. E nós devemos ser guerreiros, batalhar até o fim. Vivendo ou morrendo, eu estou com Cristo. Devemos ser como os mártires. Vivendo, batalhe por ele, morrendo, morro por ele. Opa, peraí. E já que os grandes caíram, e aqueles que não caíram se levantaram, ou seja, aqueles que não morreram, que não tombaram, apenas tiveram ali uma turbulência. Já que esse pessoal se levantou, o que nós fazemos? Nós nos despedimos. É uma despedida. Nós temos que nos assegurar de que todos estão prontos para ir em paz, para partir, que todos estão prontos para morrer. De que esses grandes homens e mulheres que tombaram, que eles estejam prontos. E isso significa o quê? Depois que eu estou assegurado da minha salvação, eu vejo se o meu irmão do lado tá, e não o contrário. Depois que eu estou assegurado da minha salvação, que eu vou cuidar da salvação do próximo como um ato de amor. Mesma coisa aquele exemplo do irmão. Eu não sou obrigado a ajudar o meu irmão. Ele não me expulsou, eu não sou obrigado. Mas eu consigo fazer. Eu sei fazer. Eu posso fazer. Ele pode, ele consegue, ele quer. Eu faço como um ato de amor. E aí, enfim, nós podemos voltar. Nós vimos lá no início do Hobbit que todas essas peripécias, essas aventuras, eram apenas uma tentativa de um retorno ao que era antes. Retorno ao que já acontecia. Que simbolicamente nós podemos traduzir como um retorno à verdadeira Igreja Católica. Quando é que a igreja ela voltará a ser a grande igreja? A igreja dos doutores, a igreja dos mártires, dos santos padres, dos missionários. Uma igreja totalmente santa. Ela só voltará a ser uma igreja totalmente santa quando eu me assegurar da minha salvação, da minha santidade, e eu assegurar a santidade do meu irmão. Porque se eu já estiver assegurado da minha e for assegurado do meu irmão, terá outro irmão já assegurado da salvação dele que irá me ajudar. Então, eu me ajudo e depois vou ajudar o outro. E aquele terceiro que já se ajudou vai querer me ajudar também. É uma troca mútua. Eu quero ser santo e quero que todo mundo seja comigo. Mas e aqueles que tombaram antes? O que aconteceu? O que acontece? Pois todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todas essas pessoas que tombam antes, que acabam aparentemente perdendo a luta para o mundo, eles vivem. Eles continuam vivos. Eles deixaram um legado. Além de terem deixado um legado, asseguraram sua santidade.
E vejam, é o objetivo que nós devemos ter. Deixar um legado. E para deixar um legado, eu preciso morrer. Eu preciso deixar um legado e ressuscitar. Ou seja, eu não posso apenas morrer. Eu devo deixar meu legado de católico e ressuscitar, ou seja, ter a minha salvação garantida. Porque há como eu deixar meu legado e não me salvar. Exemplo, Lutero deixou um legado. Voltaire deixou um legado. Karl Marx deixou um legado. Stalin deixou um legado. Legados horrorosos, diabólicos, mas deixaram. Então eu tenho que morrer para deixar esse meu legado surgir, mas eu tenho que morrer como um santo. We will return white from the darkness. Nós retornaremos brancos da escuridão. Nós temos que ser luz no mundo. E de novo, como é que eu me torno luz no mundo? Assegurando a minha salvação, me tornando santo. É a única maneira. Por fim, nós temos esse retorno. Bilbo tem que retornar para a casa dele. Simbolicamente, o retorno, o herói, ele sempre retorna. Simbolicamente, os heróis, ou eles morrem pelo que lutam, ou eles sobrevivem e retornam. É necessário esse retorno. Por quê? Inicialmente, o que é um herói para vocês? O que é um herói para vocês? Vamos lá. Definam com suas palavras. Vai um exemplo de virtudes? Exemplo de virtudes, aquele que salva vidas. Mais alguém gostaria de dizer o que seria um herói para vocês? Aí, uma pessoa que despreza a si mesmo e ela honra uma nação de uma forma que ela... Ah, não sei explicar, não. É quase isso. Bem quase isso. Se nós pegarmos o que o Felipe falou, o que a Malu falou, nós chegamos ao que é um herói. O que é um herói? Um herói é aquele que dispõe da sua vida para defender e salvar aquilo que ele ama. Então, para os comunistas, Che Guevara foi um grande herói. Ele dispôs da vida dele para salvar o que ele amava, o comunismo. Mas não é um herói verdadeiro. Então, um herói, ele dispõe daquilo que ele é, da pessoa dele, da vida dele, para proteger e salvar aquilo que ele ama. Sua família, as pessoas do seu país, sua liberdade, sua religião. É isso que é um herói. E depois que o herói ele salva, ele conclui esse processo. Sempre assim, quando um herói conclui a missão dele de proteger e cuidar daquilo que ele ama, ou ele morre ou ele volta. Exemplo, o Felipe, o senhor, você viu com a gente o Gladiador aquele dia ou não? Eu não tô lembrado agora. Você viu, não viu? Eu acho que não. Não tô lembrado. Eu me lembro de você lá, mas não lembro com certeza. Tudo bem. Não, Nós então, vemos eu no acho filme, ou mais que eu cheguei a... Eu acho que eu cheguei a assistir um pouquinho, mas não assisti tudo. no filme O Patriota, isso fica muito claro. Nós temos heróis ao longo do filme que morrem e heróis que voltam depois que a guerra acaba. Um herói sempre ou morre ou ele volta. Por quê? Se ele morre, foi uma prova de amor incondicional. Nós vemos isso na Bíblia. Que prova de amor nós temos maior do que aquela de alguém que dá vida por seus amigos? E se ele não morre, se ele volta, é por quê? Porque ele tem que perpetuar, ele tem que deixar o legado. Lembra que eu falei do legado?
Ele tem que deixar o legado dele. Qual foi o legado dele? O amor. E nós devemos voltar. Sempre devemos voltar, mesmo quando tivermos perdido. Eu perdi contra a tentação, não importa, eu volto, eu confesso e recomeço. Eu perdi contra um problema, não importa, eu recomeço de novo. Eu recomeço, eu volto, começo de novo e lá na frente, quando tiver fortalecido, mais uma vez eu enfrento esse problema. Mas tem que haver essa volta. Por quê? Porque a nossa tendência, a nossa essência é o amor, certo? Nós somos semelhantes a Deus na medida que nós amamos. Nós temos que amar. Muito bem. E nós temos que voltar a esse amor. Como assim? Nós temos que amar, sair, simbolicamente dizendo, amar o que está lá fora e voltar para amar aquilo que está dentro, que é o próprio Deus. Estão conseguindo entender que eu estou tentando dizer com palavras pobres? Sim. É meio difícil dizer, é difícil falar, mas deve haver essa volta. E claro, mais problemas vão surgir, como eu falei. Depois que nós acordamos da noite escura, tudo fica tranquilo por apenas um período de tempo. É um tempinho só. Isso se chama viver. Já falei várias e várias vezes aqui. Um dos meus melhores professores me disse uma vez que viver é resolver problemas. Enquanto estivermos vivos, surgirão problemas para nós resolvermos. Porém, nós voltamos diferentes. Conforme nós saímos para amar lá fora, depois que nós amamos mais e mais e mais, nós voltamos. Como Gandalf disse para o Bilbo, será uma aventura divertida para mim, Gandalf, e proveitosa para você, Bilbo. Aquele que nos envia essa sabedoria antiga, ela se diverte. Eu acho que Deus, a Virgem Maria, nossos anjos da guarda, eles têm um carinho muito grande quando eles nos vêm tentando vencer esses problemas, vencer esses pecados. Eles devem se divertir um pouco com a nossa tentativa. E é proveitoso para nós. E eles acertaram, porque quando nós saímos, amamos e voltamos, nós voltamos mudados. Foi a melhor coisa que nós poderíamos fazer. Ir junto para aprender. Nós saímos dessa noite escura para enfim despontarmos em um horizonte. Como Gandalf fala no Senhor dos Anéis, não é uma frase própria do livro, né? É uma frase do filme. Mas a morte é uma passagem. É quando retiramos o véu, retira-se o véu deste mundo e tudo fica límpido, claro como um vidro, como um cristal. E então passamos a ver longas e longas praias brancas. Bom, pessoal, nós encerramos com isso o livro do Hobbit. Como eu falei em muitas e muitas aulas, eu achei que teria pouca coisa para olhar, mas conforme nós baixamos a bola, descemos o pedestal e tentamos analisar a coisa de uma maneira humilde, nós vemos que ainda tem muita coisa para aprender. Eu tenho certeza absoluta, absoluta mesmo, que o Felipe, quando leu pela primeira vez, a Giana, quando leu pela primeira vez, a Malu, quando leu pela primeira vez, a Beatriz, quando for ler pela primeira vez, eu tenho certeza absoluta que vocês não tinham visto tudo isso com esses olhos. Porque eu não vi. Gente, eu acho que é a quinta ou sexta vez que eu tô lendo o livro. Isso eu tô notando tudo isso agora. Porque eu acho que foi só agora que eu fui tentar ler o livro com uma humildade. Isso é típico de um livro que tem algo a oferecer. Isso é típico de livros clássicos.
Isaac. Eles. Só um segundinho, Felipe, terminar aqui o pensamento. Eles têm muita coisa para oferecer, desde que você continue humilde. Diga, Felipe. Então, primeiramente, eu acho que merece palmas, né? Esse fechamento aí, né? Não, fechou com chave de ouro essa sequência aí, né? De aulas do clube. Foi muito bom e quero, né? Salientar aí o que você falou, que realmente, né? De jeito nenhum. Assim, eu li o livro como um romance aleatório, né? Sabia? Não, é um livro bom. Então vou ler né, igual qualquer outro livro, né? Assim, com certeza, a primeira vez que eu li, na primeira vez que eu vi o Hobbit, eu nunca ia imaginar, né, tudo que ele ofereceria, né? A mim Ah, aí, né? quando Também, né, Tolkien também é complicado, né? Você fala assim, não, Tolkien é viu? fácil. Nós somos suspeitos de falar, né? Nós Cara, somos suspeitos de ficar elogiando. mas, um dos cursos, uma das sequências de aulas mais belas que eu já vi nesse clube, cara, parabéns. E, novamente, fechou bem. Beleza? A última aula foi boa. Não Embora eu não bata, tenha acompanhado todas, eu consegui pegar o melhor. não bata palmas para mim, não. Bata palmas para Tolkien depois. Eu Beleza. fico pensando, porque Tolkien deixou o legado dele, como eu falei agora nessa aula, qual foi o legado dele? Tudo, toda a obra que ele criou, que ele nos deixou. E ele não fez nada disso pensando detalhe por detalhe em toda essa simbologia e tal. Isso apenas foi natural. Então, se para ele foi natural escrever todas essas coisas, o que ele poderia ter feito se ele quisesse mesmo? Falar assim, não, eu vou escrever tudo sendo simbólico, 100% saído do meu Eita, cérebro. Tá? eita. Então, não bata palma para mim, não, bata palma para ele. Um dia a Não, gente mas precisa, o Tolkien fez isso? O Tolkien chegou a fazer isso? o que querer planejar. Não, o cara, ele chegou a criar uma obra assim. Olha, uma obra que ele tenha, tipo, pensado 100% mesmo. Porque quando nós estamos criando uma história, tem aquele ponto que Tipo, um ela, negócio que ele falou assim, não, vou ultrapassar Sócrates aqui. eu acho que não, cara. Eu acho que não teve nenhum que ele foi. Porque, como eu falei, Tolkien ele sempre foi muito humilde, né? Aham. Tolkien ele sempre foi muito humilde. A gente faz o seguinte: um dia a gente marca uma viagem lá para Inglaterra, pro túmulo dele, vai o clube inteiro lá. Não, Vai, vou marcar, vou marcar. vai todo mundo com uma velhinha na mão. Eu não sei se essa viagem acontece, mas não tem problema sonhar um pouco. Não tem problema sonhar um pouquinho, não. Pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Aí vocês fiquem à vontade para sair ou